Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 16. Assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós hoje celebramos o Dia dos Pais. Pedimos que Tu apliques esta passagem bíblica que nós acabamos de ler aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para que possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em seu livro Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, Augusto Cury escreveu: bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Filhos brilhantes vão muito mais longe, conhecem os capítulos mais importantes das suas vidas. Histórias de pais e filhos muitas vezes se sobrepõem. Na sociedade contemporânea, é difícil nós delimitarmos rigidamente os papéis de pais e mães, funções que em gerações anteriores eram rigidamente compartimentalizadas. Isso é coisa de pai, isso é coisa de mãe. Hoje em dia, as coisas não acontecem mais desse jeito. E fica até difícil de a gente fazer uma mensagem para o Dia das Mães e outra mensagem para o Dia dos Pais. Porque hoje, pais e mães complementam o seu trabalho,
um ajuda o outro, colabora com o outro nos afazeres, nós não temos mais papéis tão rígidos. Fica até difícil para nós, pastores, fazermos uma mensagem específica para o Dia dos Pais, porque muitos pais do sexo masculino acabam funcionando hoje também como mães. E muitas mães acabam fazendo o trabalho dos pais. Mas o que é importante é que pais têm o dever, e claro, aqui eu me refiro às mães também, de transmitir valores para os seus filhos. E se o seu pai já é falecido, pergunte para você mesmo qual é ou qual foi a lição mais importante que eu aprendi do meu pai. O que você traz no coração? Com certeza, especialmente se você está aqui hoje na igreja, é porque o seu pai, naturalmente a mãe também, tiveram muito sucesso em transmitir valores para você. Filhos precisam de ternura, carinho, amor, afeto, precisam de companheirismo, precisam de contato físico, precisam ter as suas necessidades satisfeitas. Mas filhos precisam também ter direção. Eles precisam saber quais são os limites dentre os quais eles podem caminhar com segurança. Crianças saudáveis e equilibradas recebem da parte dos pais tudo isso. Recebem amor, recebem carinho, mas também aprendem dos pais a coragem necessária para viver um dia de cada vez. Filhos que crescem de uma maneira equilibrada, normalmente receberam dos seus pais, e ainda às vezes recebem dos seus pais, aquele carinho tão importante para a sua saúde mental e espiritual, mas também recebem às vezes exortações, conselhos, recebem um direcionamento, às vezes até levam bronca, e isso independe da idade. Pai é sempre pai. Os estudos mostram, e a experiência atesta, que muito mais importante do que aquilo que nós falamos para os nossos filhos, do que aqueles sermões, às vezes, que parecem intermináveis, muito mais importante que isso são as nossas atitudes, são o comportamento dos pais, principalmente dentro de casa. Existe um texto judaico que diz que as palavras que as crianças falam nas ruas são as palavras que os pais falam dentro de casa. A criança tem um cérebro que se molda muito mais pela atitude que ela enxerga nos pais do que naqueles palavrórios sem fim, naqueles sermões, naquelas falas que os pais muitas vezes fazem com os filhos. Claro, é importante nós falarmos coisas boas para os filhos, mas muito mais importante do que isso, eles sugam como uma esponja aquilo que nós fazemos e como nós fazemos as coisas. Então, os filhos prestam muita atenção na expressão facial, nos gestos, no tom de voz, até na postura do corpo dos seus pais.
Isso é muito importante na educação emocional dos filhos. Por isso, é tão importante que os pais sejam pessoas éticas, pessoas decentes, pessoas honestas, porque os filhos vão aprender esses valores a partir do exemplo, do modelo dos pais. E nunca é tarde para falar que o pai e a mãe devem se tratar com muito respeito, com gentileza, com carinho, não só na ausência dos filhos, mas também na presença dos filhos. Os filhos têm que olhar para o pai e dizer: puxa, como o papai respeita a mamãe. Como o papai é gentil com a mamãe. Como o papai trata a mamãe com carinho, com respeito, como uma pessoa importante. Homens, em geral, têm a voz mais grossa. E quando um homem eleva a sua voz, especialmente diante de uma mulher, na frente dos filhos, os filhos interpretam isso como uma atitude hostil, violenta, monstruosa. Então, nós que somos pais, temos o dever de tratar as nossas esposas e os nossos filhos com gentileza, com respeito. Em relação aos filhos, nós vamos impor limites, sim, mas sempre mostrando para os nossos filhos que nós os amamos, apesar de muitas vezes não aprovarmos o seu comportamento. Gentileza, respeito, ética, decência fazem parte integral da educação emocional que nós transmitimos aos nossos filhos. E é importante isso porque os filhos vão reproduzir depois esse tipo de comportamento respeitoso com seus futuros pares, em seus futuros relacionamentos. Isso evita a perpetuação de um dos piores males da sociedade, que é a violência doméstica. Nós estamos numa campanha, não só mundial, mas especialmente aqui no Brasil, contra o feminicídio. Mas para nós termos êxito no combate ao feminicídio, a questão começa como o pai trata a mãe na frente dos filhos, porque os filhos vão reproduzir esse mesmo comportamento em seus relacionamentos futuros. Filhos normalmente espelham-se em seus pais. Filhos seguem o modelo dos seus pais, criam sonhos com base nas expectativas que os pais depositam neles. Filhos nutrem um entusiasmo em concretizar os seus projetos de vida na forma como os seus pais lidam com os seus próprios projetos. Por isso que o Augusto Cury escreveu que os filhos que são brilhantes conhecem a história de vida, os capítulos mais importantes na história de seus pais. E um filme que retratou muito bem essa verdade foi um clássico do cinema de 2013, Meu Pai, Meu Herói. Era um filme em que o pai era um grande esportista, um esportista famoso, e ele tem um filho que, por algum problema de saúde, vai ficar o resto da vida numa cadeira de rodas. Então o pai acabou ficando desmotivado, desistiu do esporte
e passou a ter dificuldades no seu relacionamento com o filho. Mas o filho queria a atenção do pai, o filho via o pai como um herói, e o filho foi motivado pela história de um paraplégico que, com o auxílio da família, ganhou um campeonato. Então o filho pede para o pai que ambos possam competir numa das disputas mais acirradas de triatlon. Então, o filho supera a sua deficiência física porque ele tem em seu pai o seu herói. E assim como nós, pais, temos sonhos para os nossos filhos, Deus, que é o nosso grande Pai, é o Pai de toda a humanidade. Deus tem tremendos sonhos e brilhantes projetos para cada um de seus filhos. Se nós vamos alcançar esses sonhos ou não, depende da nossa fé. E hoje, no Dia dos Pais, celebremos a paternidade de Deus. Celebremos a Deus, que é o Pai de todos nós, compreendendo a sua importância para as nossas vidas. O que esse texto bíblico nos ensina sobre a paternidade de Deus? Nessa passagem bíblica, o autor nos mostra as atitudes que Deus espera de cada um de nós como seus filhos. E a primeira atitude que Deus espera dos seus filhos, mesma atitude que nós, pais humanos, esperamos dos nossos filhos: comportar-nos de maneira digna da nossa vocação. O autor desta epístola, o apóstolo Paulo, começa o versículo 1, capítulo 4, dizendo que roga a cada cristão que ande de modo digno da vocação a que foi chamado. Meu querido irmão, querida irmã, você foi chamado por Deus. Nós não estamos aqui vagando pelo mundo como filhos abandonados, não. Você já se conscientizou que o seu pai é o próprio Deus? E quando Deus olha para você como filho, Ele espera que você e eu tenhamos consciência de que, como somos filhos de Deus, nós temos um comportamento a seguir. Nós, como filhos humanos, temos muita vergonha em decepcionar os nossos pais. Uma das coisas que nós mais sonhamos é em agradar os nossos pais, é em fazer com que os nossos pais sintam orgulho de nós. É como se nós quiséssemos, mesmo adultos e mesmo depois dos nossos pais terem falecido, é como se nós quiséssemos sempre a aprovação dos nossos pais. O criador da análise transacional, Eric Berne, dizia que nós vivemos a vida como se fôssemos atores dentro de um palco, olhando para a plateia e esperando os aplausos da plateia. E quem está na plateia, na primeira fileira para nos aplaudir? Os nossos pais. Fazemos de tudo para que os nossos pais olhem para nós e digam: puxa, que bom que eu criei você assim. Que bom que você anda dessa maneira, que bom que você tem sucesso, que bom que você é uma pessoa vitoriosa. E Deus, o nosso Pai,
também tem esse sonho, esse desejo para com cada um de nós. E por isso, o apóstolo Paulo diz: vocês que entendem que tem um Pai, que é Deus, comportem-se de maneira digna da vocação para a qual vocês foram chamados. Porque ser um filho de Deus não é apenas algo natural. Claro, em um certo sentido, toda a humanidade é filha de Deus, porque Deus nos criou a todos, mas é uma vocação. Muitas pessoas têm vocação para médico, para engenheiro, para advogado, para comerciante, e nós nos orgulhamos da nossa vocação. Mas a vocação mais importante, a qual nós fomos chamados, é a vocação de pertencer à família de Deus. Não existe vocação maior. Não existe um chamado mais importante em toda a vida do que ser convidado, ser chamado para fazer parte da família de Deus, do seu reino. E por isso, nós devemos olhar para o nosso comportamento. Se eu sei que Deus, o meu Pai, quer se orgulhar de mim, eu vou tratar a todos com decência. Eu vou fazer de tudo para que o meu trabalho secular seja o melhor possível. Eu vou trabalhar com dedicação. Eu vou me empenhar para que os meus projetos profissionais sejam bem-sucedidos. Porque eu quero que Deus tenha orgulho de mim, porque foi Ele que investiu em mim. Deus investe tanto em você que Ele colocou em você o mesmo Espírito que está nele, que é o Espírito Santo. Eu vou agir de forma honesta, porque não adianta simplesmente as autoridades do país saberem que eu sou honesto. Eu quero que Deus veja que eu sou honesto. Eu vou burlar isso daqui, ninguém vai me pegar. Mas, meu amigo, Deus conhece todas as coisas. De Deus, nós não escondemos nada. Então, eu vou ser uma pessoa fiel à minha esposa. Porque não adianta eu trair a minha esposa e ela nunca descobrir. Mas Deus está vendo tudo. De Deus nós não escondemos absolutamente nada. Então vamos agir de maneira que Deus sinta orgulho de nós, com decência, com ética, de forma correta, falando palavras que realmente construam a vida das pessoas, palavras positivas. Eu não vou xingar ninguém, porque Deus é meu pai, é pai daquela pessoa que eu ia xingar. Imagina você como pai vendo dois irmãos brigando, um xingando o outro. Como é que você se sentiria como pai? Deus sente a mesma coisa. Então eu vou falar palavras que dignifiquem o meu semelhante, que façam com que o meu semelhante entenda que ele também foi vocacionado para pertencer à família do Pai, se ele ainda não sabe disso. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que Deus, como Pai, espera que os seus filhos vivam em união. Se você é pai e tem mais de um filho, uma das coisas que mais deve doer no seu coração é ver filhos que não falam um com o outro, filhos brigados, ou filhos que discutem e brigam o tempo todo. Isso dói no coração de um pai. O pai quer união. E Deus, como nosso Pai, quer que nós estejamos unidos. Vejam,
Ele quer que nós nos comportemos com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é importante esse versículo, especialmente nos dias de hoje, em que nações ameaçam outras nações. Nações dizem para outras nações que elas são melhores, que a outra nação não tem direito de existir. Povos próximos, um atacando o outro. Deus, como Pai, quer que nós preservemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Uma das expressões que a Bíblia mais usa em relação a Deus, Deus é um Deus de paz. Por isso, uma coisa que a gente pode aprender de Deus, o nosso Pai, uma coisa prática. Se alguma coisa na sua vida não está te dando paz, essa coisa não vem de Deus. Se existe algo em você, no seu trabalho, que não traz paz ao seu coração, entenda, isso não é de Deus. Porque Deus, o nosso Pai, é um Deus de paz. Porque sem paz não há união. Sem paz não há unidade. A palavra paz no hebraico, shalom, não é só paz, ausência de conflito. É paz e tudo aquilo que vem junto com a paz. É prosperidade, é saúde. Então, quando um judeu diz para outro shalom, ele está dizendo, olha, eu quero que você tenha paz, mas eu quero que você também sinta a unidade, eu quero que você seja próspero, eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja saudável, porque isso só é possível quando nós estamos em união uns com os outros e quando nós estamos em união com Deus. Então, uma pergunta que eu faço a você hoje, nesse Dia dos Pais. Você está unido ao seu Pai Celestial? Você sente comunhão com seu Pai Celestial? Ah, eu sinto com o Pai Celestial, mas com meu Pai humano não. Esquece, isso não existe. Você só pode sentir união com o seu Pai espiritual se você estiver bem com o seu Pai humano, caso ele ainda esteja vivo. E caso o seu pai humano já tenha falecido e você guarda algum rancor, entenda que você não pode estar em comunhão com Deus, o Pai, se você guarda algum rancor do seu pai humano ou da sua mãe. É que hoje é Dia dos Pais, a gente puxa mais a sardinha para os pais. Como diz o texto, só pode haver unidade do Espírito se houver paz. E só pode haver paz se houver o quê? Espírito de perdão. Por isso, o Dia dos Pais é um dia que a gente precisa recordar o perdão. Entender que aquela pessoa que fez aquele mal para a gente pode até ter sido o nosso pai humano. Aquelas palavras que ele falou para a gente, aquelas palavras que ficaram marcadas na nossa mente, que às vezes até nos paralisam, foram palavras faladas de uma maneira equivocada, porque os nossos pais humanos também são falhos. Os nossos pais humanos são pecadores também, eles erram. E muitas vezes um pai humano pode falar palavras destrutivas para os seus filhos. E às vezes os filhos têm que fazer terapia por muitos anos por causa das palavras faladas pelos pais. Mas perdoa. Perdoa porque o seu pai humano é uma pessoa tão falha quanto você e eu. Então, o apóstolo nos recorda, para vivermos em união, é importante nós nos lembrarmos, nós temos um só Senhor. Nós temos uma só fé, nós temos um só batismo
e nós temos um só Deus e Pai de todos. Gente, Deus é Pai de todos. Ele é Pai também dos muçulmanos, Ele é Pai dos budistas, Ele é Pai dos adeptos das religiões afro-africanas, Ele é Pai de todos. Que diz o texto, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Para Dia dos Pais, eu acho que esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Deus é o Pai de todos, sem exceção. Mas, pastor, eu aprendi na escola dominical que João 1,12 diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. É verdade. Todos são filhos de Deus. Mas nós só temos o poder espiritual de um filho de Deus quando nós abrimos o nosso coração e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Uma coisa é ser filho de Deus, a outra coisa é comportar-se e desfrutar do poder que Deus concede aos seus filhos por meio do Espírito Santo. Mas todos são filhos de Deus, porque Ele é o Pai de toda a humanidade. E, finalmente, o que Deus espera para nós como seus filhos? Que nós amadureçamos. Como é bonitinho a gente, como pai, pegar o nosso filho no colo. Eu colocava o meu filho André, a Gabriela também, colocava aqui no colo, corria pela casa, eles davam gargalhada. É muito gostoso. Mas eu sabia que não podia ser por muito tempo. Eu não posso me imaginar sonhando hoje eu pegar a Gabriela com 24 anos, o André com 21, ficar andando. Primeiro que eu não ia conseguir, arrebentar minha coluna. Mas eu não sonho em pegar hoje meu filho André e ficar correndo pela casa. Por quê? Porque eu, como pai, sonho que ele amadureça, que ele se torne um adulto responsável, trabalhador, inteligente. E é isso que Deus espera dos seus filhos. Quando nós nos convertemos, Deus tem prazer em dar mamadeirinha para a gente. A gente vai lá nas primeiras aulas de catecúmenos, da escola dominical, a gente aprende João 3,16, a gente aprende João 1,12, a gente aprende Apocalipse 3,20, a gente aprende os versículos, aqueles versículos que todo mundo sabe de cor. Mas Deus não quer que a gente fique só nisso. Ele quer que a gente progrida, que nós nos tornemos depois pessoas ativas na igreja, pessoas que trabalham para a igreja, pessoas que exercem os seus dons para a construção do corpo de Cristo. Mas para que isso seja possível, para que nós possamos, de fato, ser cristãos maduros, como diz o texto, para que possamos chegar à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, não mais agitados de um lado para outro, como por toda sorte de ventos de doutrina. Para que possamos atingir esse nível, precisamos colocar em prática os dons que o nosso Pai concedeu a cada um de nós. Então, como filhos, nós temos o dever e o privilégio de exercer os talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Qual é o talento que Deus deu para você? Você está exercendo? Eu me lembro uma vez de uma criança que nós atendemos. Ela tinha 11 anos e usava fraldas e usava chupeta, não porque tivesse nenhum problema físico, porque tinha uma dependência emocional tão grande, era um caso raro, mas tinha uma dependência emocional tão grande que a criança ainda, o adolescente, na verdade, ainda usava fraldas e usava chupeta numa tentativa de manter um vínculo com os pais.
não é esse tipo de vínculo que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer que você fique usando mamadeira e fralda para o resto da vida. Deus quer que você cresça, amadureça, se torne um cristão produtivo para o reino de Deus. Para isso, nós temos que trabalhar. Não é o sonho de todo pai ver o filho trabalhando e se dando bem na vida profissional? É o mesmo sonho que Deus tem para cada um de nós. Não só na vida profissional, mas na vida da igreja. Nós devemos exercer os nossos dons para amadurecermos, para que a igreja de Cristo, para que o reino de Deus se expanda e conquiste todo o mundo. Nesse Dia dos Pais, celebremos a paternidade de Deus. Celebremos com alegria os nossos pais humanos, a companhia deles, mas, acima de tudo, celebremos a Deus, o nosso Pai, compreendendo que, como seus filhos, nós devemos nos comportar de uma maneira digna na nossa vocação. Nós devemos praticar a paciência, a gentileza, o amor, a ética, o respeito. Precisamos viver em união como irmãos e irmãs. E devemos trabalhar e exercer os dons que recebemos de Deus com responsabilidade. Agindo assim, nós, de fato, estaremos glorificando a vida do nosso Pai eterno. Que Deus seja louvado.